Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês. Sou Gustavo Scatolini, professor de Direito Administrativo do Gran Curso Online e vamos ver agora a Lei Complementar dos Servidores do Estado do Mato Grosso. Pessoal, nós já tivemos aquela aula sobre as noções de servidores públicos na Constituição, que são regras que vão valer para todos os entes da federação, e a gente vai ver agora, de forma mais detalhada, as regras específicas que estão nesta lei complementar, que são regras que o Estado tem autonomia para legislar sobre os assuntos que são da sua atribuição. Olha só, pessoal, sobre essa lei complementar, o que acontece? Ela é muito parecida com a Lei 8.112, que é dos servidores públicos federais. A Lei 8.112, ela não é uma lei de normas gerais sobre servidores, porque cada estado, assim como a União e cada município, tem autonomia para legislar de forma plena nessa matéria sobre os seus assuntos. Mas acaba que muitos estados, como o estado do Mato Grosso, ele pegou lá muitos itens da Lei 8.112 e repetiu na sua lei. Então, para quem já estudou, para quem já conhece a Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, talvez fique um pouquinho mais fácil de você ver essa lei. Agora, cuidado também se você já conhece a Lei 8.112, para você não achar que é aquela lei de forma ampla, tudo que está ali, porque tem alguns pontos que são pontos que têm diferença da lei estadual para a lei federal, certo? E a gente vai sempre chamar a atenção, falar assim, olha pessoal, atenção nesse ponto aqui, que esse ponto aqui é importante, é diferente, isso aqui pode ser abordado, como vai cair na sua prova, como é que pode ser cobrado, então tem que prestar atenção nesses detalhes, tudo bem, pessoal? Então, já que ela pegou parte da Lei 8.112, a disposição da lei, para você entender de uma maneira mais ampla, a lei está organizada da seguinte forma. É uma parte geral, que vai falar de cargos, vai falar de funções, vai falar de formas de provimento, vai falar de concurso público, que é como se fosse a parte geral dessa lei. Depois a lei vai trazer as vantagens, que são as indenizações, as gratificações e os adicionais. Depois, a lei entra na parte das licenças. Quais são as licenças que o servidor pode tirar no exercício da sua função? Depois vem a parte de afastamentos, que ele pode tirar. Depois vem a parte de regime disciplinar, que é a parte que vai dizer como que ele responde, se ele comete um ato ilícito, é na esfera civil, é na esfera penal, na esfera administrativa, quais são as sanções que ele pode receber em razão das atribuições que ele desenvolveu e fez algum ato ilegal, qual que é o regime administrativo, qual que é o processo administrativo que eu vou utilizar para aplicar uma sanção. Isso é regime disciplinar. Acabado isso, a gente vai entrar na parte de seguridade social, que já é a parte final da lei, e nós vamos ver aqueles pontos principais que podem ser perguntados na prova do seu concurso. Tudo bem? Então vamos começar vendo a lei. Põe na tela para a gente então, produção. Âmbito de aplicação. Pessoal, o artigo 1º da lei fala assim: esta lei complementar institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias das fundações estaduais, criadas e mantidas pelo poder público. Pessoal, apesar dessa lei não ter falado, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, viu, pessoal? Por quê? Porque, na verdade, essa lei aqui ela não serve para, no caso, os militares. Militares, eles vão ter uma lei especial, assim como acontece em todos os entes da federação. Eles têm regras diferentes para ocupação de cargos, para acumulação de cargos, férias, afastamentos. É um regime diferenciado. Aqui é lei para servidores civis. Civis de onde? Toda a administração direta. O que significa isso, hein, pessoal? A administração direta é todo o conjunto de órgãos que compõem o Estado do Mato Grosso. Todas as secretarias de Estado, todos os órgãos que estão dentro das secretarias, gabinetes, departamentos, seções, divisões, subsecretarias, essa é a administração direta do Estado. E se aplica ainda a quem? As suas autarquias. Então pode ser talvez o Detran estadual, ou seja, uma autarquia, talvez o Procon estadual. Então a autarquia é uma entidade descentralizada que recebe para prestar de forma descentralizada e com autonomia um serviço que é do Estado. E os servidores dessas autarquias
são regidos pelo regime dessa lei, certo? E para quem mais? Para as fundações estaduais criadas e mantidas pelo poder público. Então, quando o Estado cria uma fundação, nesse caso a fundação é uma nova pessoa jurídica que vai prestar uma atividade que é de interesse social. Na área da saúde, da pesquisa, da educação, do ensino, são áreas que são afetadas as fundações. O Estado pode descentralizar, criar uma fundação. Então, nas fundações públicas, fundações criadas pelo Estado, nesse caso as fundações públicas estaduais, é a Lei Complementar número 1 que vai reger a atividade e a relação dos servidores com a administração pública, tá bom? Pessoal, outro ponto importante aqui, que essa lei aqui é uma lei de natureza complementar. Olha só, na verdade, a nossa Constituição ela não exige que tenha lei complementar para tratar de servidores públicos. Não exige, basta que seja uma lei ordinária que vai ter um quórum de aprovação mais facilitado. Mas, em que pese não haver essa exigência, vários estados acabam fazendo uma lei complementar para poder reger e tratar da relação do Estado com os seus servidores, certo? Então, em resumo, Estatuto dos Servidores Públicos Civis, de toda a administração direta, das suas autarquias, das fundações públicas criadas pelo Estado. Um outro ponto importante para você saber, que a gente já falou que não se aplica aos militares, também, pessoal, não vai se aplicar a quem? Às empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, essas empresas estatais, lá é o regime da CLT. Sendo o regime da CLT, é uma legislação especial, a pessoa faz um contrato de trabalho, é a CLT que vai reger aquela relação. Então, não se aplica a lei que a gente vai estudar. Maravilha? Então, avançando aí, vamos ao próximo slide. Conceito de servidor público. Então a lei vai dizer quem que é servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então quem ocupa cargo público é chamado de servidor. Pessoal, veja que essa lei aqui, ela não usa mais a expressão funcionário público, que é uma expressão que foi abandonada pelo direito administrativo. Até há alguns anos atrás, e há muitos anos, usava essa expressão na lei que era uma lei de 52, que falava assim: quem ocupa cargo é chamado de funcionário público. E essa era a expressão da lei de 52. Quando veio então a lei 8.112, a lei falou assim: quem ocupa cargo é chamado de servidor público e não mais de funcionário. E acabou que a lei complementar número 1 do Estado do Mato Grosso já incorporou essa nova denominação. Quem ocupa cargo é chamado de servidor público, certo? Pessoal, e o que é o cargo público, hein? Cargo, segundo a lei, cargo público integrante da carreira é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei complementar. Então, para você criar mais cargos, tem que ter uma lei complementar, nesse caso aqui está expresso, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos, para provimento de caráter efetivo ou em comissão. Então, pessoal, o que é um cargo? É um conjunto de atribuições. Então, cargo é um conjunto de funções. Eu posso falar assim, todo cargo tem função. Posso falar isso? Pode. Imagina um cargo sem função, imagina um cargo sem atribuição. Não tem como. Pega o edital do seu concurso que ele vai dizer assim, são atribuições do cargo. Aí vai dizer todas as suas funções. Todas as funções para o cargo o qual você quer ser investido nessa função. Então, todo cargo vai ter função. Olha só outra perguntinha. Pode ter função sem cargo público, pessoal? Pode ter isso? Pode ter. Por exemplo, o caso de um temporário. Aquele que é contratado temporariamente para exercer atividade que é de excepcional interesse público, ele exerce função pública, só que ele não vai ter cargo. Então, todo cargo vai ter função, vai ter atribuição, cargo sem atribuição não tem como, só que nem toda função vai ter necessariamente um cargo junto com essa função. E cargo é um conjunto de atribuições e os cargos são criados por meio de lei complementar, certo?
E o artigo 4º fala assim: os cargos de provimento efetivo da administração direta das autarquias e das fundações criadas e mantidas pelo poder público são organizados e providos em carreiras. E a gente vai ver já já o que é uma carreira e como é que a carreira pode ser dividida nesse caso aqui. Avançando então mais um pouquinho, vamos à frente. Tipos de cargo. Então a gente já falou que tem um cargo efetivo e o cargo em comissão. Na verdade, a gente tem 3 tipos de cargos: cargo vitalício, cargo efetivo e o cargo em comissão. Cargo vitalício é o que dá maior garantia de permanência, que a pessoa tem a chamada vitaliciedade. E uma vez adquirida a vitaliciedade, ele só perde o cargo em um caso só. Qual que é? Decisão judicial transitada em julgado. Cargos como esse são cargos de juiz, cargos de promotor, cargos em que a Constituição Federal expressamente fez essa previsão. Só que essa lei complementar, ela não vai tratar de cargo vitalício, porque o cargo vitalício, já que são cargos especiais, são leis especiais que vão disciplinar a ocupação do cargo vitalício. Essa lei aqui vai regir que tipo de cargo? Cargo efetivo e o cargo em comissão. Mas qual que é a diferença dos dois, efetivo e em comissão? Pessoal, cargo efetivo é aquele cargo que você ingressa mediante a realização de concurso público. Você faz um concurso, que é uma seleção pública, e aqueles candidatos mais bem classificados serão convocados para ocupar o cargo efetivo. E o cargo efetivo ele te dá uma garantia de permanência, mas não é pela vitaliciedade, é pela chamada efetividade. Uma vez conquistada a efetividade, só perderá o cargo em razões de situações excepcionais previstas na nossa Constituição Federal. E o cargo em comissão é diferente. O cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Eu posso colocar quem eu quiser e eu posso tirar quando eu quiser, inclusive sem precisar fazer a motivação. Basta falar: nomeio fulano de tal para esse cargo em comissão. Exonero fulano de tal desse cargo em comissão. Exonero, ponto final. Não preciso fazer a motivação. Nomeio fulano de tal, ponto final. Não preciso fazer a motivação. É de livre nomeação e de livre exoneração também. Então o cargo efetivo é aquele que você vai conquistá-lo pela regra do concurso. Você vai ocupar o cargo, fazer um concurso, a gente vai ver como que a lei trata do concurso, como que está na Constituição, e você vai ter todo um caminho até você adquirir a sua efetividade. Adquiriu a efetividade, tem uma certa proteção e só perderá o cargo em razão de situações excepcionais. Então, voltando aí, na tela, produção, qual que é o caminho até chegar nessa estabilidade? Então você tem, no caso aqui, a efetividade, que é o concurso, e no final adquire a estabilidade. Então a primeira coisa a fazer para adquirir estabilidade é você fazer o concurso público. Você faz o concurso. Esse concurso, ele vai passar por um processo de homologação. Então, concurso... Depois vem a homologação do concurso, certo? Depois da homologação, aí vem a nomeação. Depois de nomeado, vem a posse. Tomou posse, vem o exercício. Começa junto com o exercício o estágio probatório e aí sim você adquire a chamada então estabilidade. E uma vez conquistada a estabilidade, só perde o cargo nas situações excepcionais que são previstas na Constituição. Então você tem toda essa etapa até você adquirir a sua estabilidade. Então é você fazer o concurso, é você ter esse concurso homologado, ser nomeado, tomar posse, entrar em exercício, passar pelo estágio e depois você adquire a estabilidade. Pessoal, primeiro ponto aqui, concurso. De acordo com a nossa Constituição e de acordo com a lei, o concurso ele vai ser de provas ou de provas e títulos. Pode ter concurso só de provas?
Pode. Só de títulos? Pode. Só de títulos não. É de provas ou então provas e fase de títulos. Em que consiste a fase de títulos? Títulos pode ser apresentação de pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, pode ser ocupação de cargo público semelhante a esse que você pretende ocupar. É o edital que vai dispor quais são os títulos que você tem para você ganhar pontuação e qual que é a pontuação que você vai ter para cada título que você venha a apresentar. Então é de provas ou de provas e títulos, certo? Pessoal, pergunta, qual que é o prazo de validade do concurso? De acordo com a Constituição, de acordo com a lei, vai ser de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então é até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Posso fazer concurso para 1 ano? Posso fazer, é até 2. Fez concurso para 1 ano, vou prorrogar, prorrogo por qual período? Por mais 1 ano, que é até 2, uma vez por igual período. Posso fazer concurso para 6 meses? Posso fazer. Vou prorrogar, prorrogo por 6 meses, que é o igual período do concurso que eu abri, certo? Olha só que interessante que fala a Constituição e o que fala essa lei aqui. A Constituição fala o seguinte, ela fala que durante o prazo improrrogável do concurso, o candidato aprovado em novo certame terá preferência na convocação sobre os demais aprovados. Então, olha o que fala a Constituição. Durante o prazo improrrogável do concurso, o candidato aprovado em novo concurso tem preferência de convocação sobre os novos aprovados. Então, de acordo com a Constituição, o que pode acontecer? Posso ter um concurso aberto, onde, no caso, candidatos foram aprovados, não foram chamados ainda, e eu posso já abrir um novo concurso para o mesmo cargo, desde que, na hora de fazer a convocação, primeiro eu faço a convocação dos aprovados no concurso anterior, esgotei aquela lista, para só depois começar a chamar os aprovados no concurso, que foi o concurso seguinte que eu fiz. Então, de acordo com a Constituição, tem concurso aberto, tem candidato aprovado não convocado, já posso abrir novo concurso. Desde que na hora de fazer a convocação dos aprovados, eu dê preferência aos aprovados do concurso anterior, certo? Agora olha só, o que a nossa lei vai dizer? O que essa lei diz? Ela fala assim, ela fala que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado e não convocado de concurso anterior. Então, qual que é a expressão que a lei usa? Não se abrirá novo concurso. Então, de acordo com a lei, eu não posso abrir novo concurso enquanto tem candidato aprovado em concurso anterior que ainda não foi convocado. Pessoal, na prática, o que prevalece é a nossa Constituição. Tanto é que na União e em vários estados, eu canso de ver, tem concurso aberto, candidato aprovado, não foram todos convocados e já está abrindo novo concurso para o mesmo cargo, desde que se respeite o que está previsto na Constituição. Agora, para fins da sua prova, atenção como que vão perguntar. Se falar de acordo com a Constituição, posso abrir novo concurso, desde que dê a preferência. Se a questão for expressamente de acordo com a lei dos servidores do Estado do Mato Grosso, marque o item correto. Qual que é o item correto? Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado não convocado em concurso anterior. Tranquilidade? Beleza? Então o concurso é essa fase de escolha das pessoas que vão ocupar os cargos. Temos depois a homologação. O que é a homologação, pessoal? A homologação significa a aprovação da regularidade do concurso. Então, pessoal, depois que já foram feitas todas as etapas, já teve, de repente, prova objetiva, prova escrita, teste físico, psicotécnico, tudo que o concurso tem, de acordo com o edital, depois que acabaram todas as etapas, depois que tudo já foi feito, vai acontecer a chamada homologação. O que é homologação? É examinar todas as etapas que já foram realizadas e falar, olha, o concurso foi feito com a mais estrita legalidade. É fazer a homologação. E é com a homologação que vai começar o prazo de validade do concurso. Esse prazo, que é de até 2 anos, ele começa com a homologação do concurso.
Pessoal, uma vez concurso homologado, vem o quê? A nomeação. Pessoal, a nomeação significa o quê? Designação para o exercício da função. Nomeação é forma de provimento do cargo efetivo. Com a nomeação, o cargo estará sendo ocupado. É um ato de provimento. E olha só, pessoal, a nomeação é o seu nome sair no diário oficial. Imagina só, seu nome apareceu, foi nomeado para o cargo tal, cargo efetivo. Pensa só na emoção que você vai ter. Então, a nomeação é o seu nome no diário oficial, designando para você poder exercer a função. Uma vez nomeado, o cargo foi provido, aí vem o quê? A posse. Pessoal, posse significa investidura. Posse, investidura. E a lei fala expressamente, é com a posse que o servidor está investido na função. É com a posse que ele vai receber todas as atribuições, deveres e responsabilidades da função. Acontece com a posse. Pessoal, anote assim, ó. A posse pode ocorrer mediante procuração específica. Então, a posse pode ocorrer mediante procuração específica. Eu posso, de repente eu não posso tomar posse, vou até um cartório, faço uma procuração, deixo poderes para alguém tomar posse no meu lugar e as pessoas vão lá e tomam posse no meu lugar. Mediante procuração, a pessoa pode fazer isso. Uma pergunta, uma vez nomeado, qual que é o prazo para a pessoa poder tomar posse, hein, pessoal? Qual que é o prazo? Então, a lei fala, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias da nomeação. Foi nomeado, 30 dias para tomar posse. Pessoal, tomou posse, o que vem depois? O exercício. Ah, então quer dizer que exercício, vou começar a fazer atividade física, é isso? Não, ainda não. Nesse caso aqui, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Exercício é você começar a trabalhar. Exercício é você começar a desenvolver as funções para as quais você foi investido nessa função. É você desempenhar as atribuições do cargo. E qual que é o prazo que uma vez tomada a posse, você tem para entrar em exercício? Qual que é o prazo? Vamos lá? Prazo de 15 dias. Então você tomou posse, uma vez possuído no bom sentido, tem 15 dias para você poder entrar em exercício. Uma pergunta que eu faço, pode entrar em exercício mediante procuração, pessoal? Quem tem procuração para representá-lo, pode ir lá e trabalhar no seu lugar, meus amigos? Não pode não. Imagina só você dar procuração para alguém trabalhar no seu lugar. E eu faço aqui uma comparação para você não esquecer. Pode casar por procuração? Pode. Vai que a pessoa vai ter que faltar no casamento. O que ela faz? Passa a procuração para alguém, alguém vai lá, casa no seu lugar. Agora, quem tem a procuração para casar, pode chegar e entrar em efetivo exercício no casamento, se é que você me entende, com essa procuração? Pode, meus amigos? Eu entendo que não. Então eu faço essa analogia. A pessoa pode casar por procuração, mas não pode entrar em exercício no casamento por meio de procuração. E no caso do cargo, a mesma coisa. Ela pode tomar posse com a procuração, mas não pode entrar em exercício com a procuração, porque exercício é um ato praticamente pessoal, personalíssimo. Só a própria pessoa que pode chegar lá e desenvolver as funções. Inclusive, a lei vai dizer que é vedado você repassar seus serviços para terceiros. Isso constitui uma infração funcional, tá bom? Então, pessoal, e outra pergunta. Se você foi nomeado e não tomou posse, acontece o quê? Hein? E se você, outra pergunta, tomou posse e não entrou em exercício, acontece o quê? Foi nomeado, saiu o nome no diário oficial, só que você não se apresentou para tomar posse. Ou então você tomou posse, só que você não se apresentou para entrar em exercício. Acontece o quê? Pessoal, anote aí, pergunta muito em prova isso. A nomeação sem a posse torna-se em efeito o ato de nomeação. Posse sem exercício é caso de exoneração. Então, se você foi nomeado e não foi tomar posse, o que vai sair no diário oficial? Fica tornado sem efeito o ato de nomeação. Para que era nomeação? Para você tomar posse.
Você tomou posse? Não, então fica sem efeito o ato que deveria ocorrer da nomeação. Agora, tomou posse, você está investido na função. Está investido na função, não foi se apresentar para trabalhar, aí passa a ser caso de exoneração. Tudo bem? Anota isso aí que em concurso eles gostam de perguntar bastante essa diferenciação e muita gente erra de bobeira, tá bom? Pessoal, entrou em exercício, então começa o estágio probatório, onde você vai ser avaliado quanto à sua disciplina, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade, verificar se realmente você tem as qualificações, tem a aptidão para você poder exercer aquela função para a qual você foi investido. Olha só, de acordo com a lei, qual que é o prazo do estágio probatório? De acordo com a lei, prazo de 24 meses, de acordo com a lei. Só que de acordo com o STF e de acordo com o STJ, prazo de 3 anos. Já já explico por quê. Então, pessoal, creio que eles nem devem perguntar isso aqui, já que tem uma certa divergência entre a lei e entre a posição dos tribunais superiores, STF e STJ. Mas se perguntarem, preste atenção com o que vão perguntar. Se falar de acordo com a lei, qual que é o prazo? De acordo com a lei está lá, prazo de 24 meses. Se falar de acordo com o STJ, com o STF, então não falar de acordo com a lei, uma questão que é uma questão mais abrangente, marque de acordo com a jurisprudência dos tribunais, que tem mais chance de você acertar a questão. Então, de acordo com a lei, 24 meses, de acordo com os tribunais superiores, prazo de 3 anos, certo? Ficamos nesse vídeo aqui e vem comigo para o vídeo seguinte para a gente poder falar de estabilidade, qual que é o prazo e as situações que, uma vez estável, o servidor pode perder essa estabilidade. Te vejo lá.